Fala, meus amigos e amantes de futebol. Hoje o assunto é sobre freguesia, as maiores freguesias do futebol brasileiro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês vamos falar de freguesia. Com certeza, só de ouvir a palavra você já deve ter sentido um calafrio na espinha. Sabe aquele jogo que faça chuva, faça sol, de dia ou de noite, não importa. Você sabe que vai ser embaçado? O seu time pode ser o primeiro do campeonato e o outro o último. Mas mesmo assim, eles vão engrossar o caldo. E não adianta. Todos os clubes, sem exceção, possuem história de freguesia. E no vídeo de hoje, iremos desbravar todos os principais contos sobre a freguesia no futebol brasileiro. Para definirmos se um time é freguês do outro, iremos olhar o histórico de confronto entre eles. Se o time A tiver uma pequena vantagem sobre o time B, normal, nada demais. Agora, se essa vantagem for grande, aí sim, pode cravar, é freguês. Também vale a pena olhar os enfrentamentos decisivos entre os clubes. Se houver grande vantagem para um lado, também existe um caso de freguesia aí. Mais dolorido do que ser freguês de um time qualquer é ser freguês do seu rival. E é por aí que começamos nossa odisseia. Um clássico costuma ser um jogo sempre pegado, repleto de rivalidade e disputado independente da situação dos clubes. Não é à toa que costumam dizer que clássico é clássico e não tem favorito. Mas olha, tem uns por aí que não é bem assim que a banda toca. No principal clássico paranaense, o famoso Atletiba, quem se dá melhor é o Coxa. São 22 vitórias de vantagem, mesmo passando por fases bem piores do que seu rival. Retrato perfeito do que é... Olha, aqui eu já fiquei um pouco surpreso, tá? Achei que o Atlético Paranaense que tinha vantagem aí no Atletiba. Não sabia não que o Curitiba que... Caramba, bom saber. Esse duelo foi seu jogo mais recente. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba, em último lugar, vindo de 8 derrotas seguidas, enfrentava o Cap embalado, em 6º lugar e sem perder há 10 jogos. Aí eu te pergunto, quanto foi o jogo? Pois é, 2-0 pro Coritiba. Na Bahia, apesar do nome, o Vitória não tem mais vitórias em seu clássico. Ele tem como carrasco o Bahia, que soma 192 vitórias contra 151, uma diferença de 41 jogos. Em Minas Gerais, eles não concordam nem com a quantidade de jogos disputados. Tem uma contagem atleticana e uma contagem cruzeirense. Mas ambas as contagens dizem a mesma coisa. O Cruzeiro é patinho do Atlético Mineiro. E nem adianta reclamar, os números não mentem. Mas, e se eu te contar que o Cruzeiro nem é o maior patinho do Galo? Temos que lembrar do América Mineiro, que apesar de não ser considerado um grande clube, faz o clássico das multidões com o Atlético Mineiro. O que também é muito irônico, afinal a torcida do América hoje é minúscula, mas tudo bem. O que importa aqui é que o Galo soma quase 100 vitórias de vantagem, o que é um completo absurdo. Se o Atlético enfrentasse o América 2 vezes por ano, e o América vencesse todas de agora em diante, lá em 2073 o América tiraria... Ah não, pô, aí é sacanagem, pô. Mais de 100 vitórias. Clássico das multidões, aí forçou também o nome do clássico, né? Com todo respeito ao América. essa diferença. Em São Paulo, a situação dos clássicos é bem curiosa. No Majestoso, o domínio é completo do Corinthians. São mais vitórias tanto no Morumbi quanto em Itaquera. Quer dizer, o São Paulo até hoje nunca venceu uma unidade de jogo em Itaquera. Pro São Paulino, aquele estádio representa tudo que há de mal no... Lembrando, calma, torcedor de São Paulo, que esse vídeo tem 3 anos atrás, 2 a 3 anos atrás. Então calma, já sabemos que o São Paulo já venceu na arena. Então acalma o coração. No mundo, literalmente o inferno na terra. No derby, que sempre foi muito equilibrado, a vantagem é palmeirense, pelo maior número de vitórias e também por ter se classificado nos dois principais confrontos, os mata-matas da Libertadores de 99 e 2000. No Choque Rei, quem leva a melhor é o São Paulo. Dos 21 mata-matas disputados entre eles, são 16 vitórias do São Paulo contra apenas 5 do Palmeiras. Ou seja, São Paulo é freguês do Corinthians, que é freguês do Palmeiras, que é freguês do São Paulo, que é freguês do Corinthians, que é freguês do Palmeiras, que é freguês do São Paulo, que é freguês do Corinthians, que é freguês do Palmeiras, que é freguês do São Paulo. Entendeu? Tá, mas aí você percebe que tá faltando alguém nessa equação aí. Cadê o Santos? O Santos apanha pra todos. Sugiro até um teste de DNA pra ver quem é o pai do Santos. Porque olha, são vários e vários candidatos. Mas pra aliviar um pouco a barra do Santástico, vamos citar os números da Portuguesa. Essa sim é inimiga dos clássicos. Outro que sofre pros rivais é o Botafogo. Tem histórico ruim contra todos os seus rivais cariocas. Mas de longe, a maior pedra no sapato do fogão se chama Vasco da Gama.
São 158 vitórias vascaínas contra 105 botafoguenses. Esse duelo, que é conhecido como clássico da amizade, pela relação amistosa das torcidas, o que faz total sentido. Eu também não ia querer brigar com um freguês desses. Outro clássico nada equilibrado é Sport e Santa Cruz. O Sport domina o futebol recifense nesse quesito, mas a diferença de vitórias para o Santa Cruz é impressionante. São 66 vitórias entaladas na garganta do torcedor do Santinha. E pior que esse, só o clássico goiano entre Goiás e Vila Nova. São 152 vitórias esmeraldinas contra 82 do Tigre, ou seja, um saldo de 70 confrontos na conta, se tornando a rivalidade com maior diferença de vitórias e aproveitamento do Brasil e uma das maiores do mundo. CPF na nota? Mas se você tá achando ruim ser freguês do seu rival, imagina ficar 33 jogos sem ganhar uma partida dele. Pois é, foi isso que aconteceu com o Paysandu, que ficou de janeiro de 1993 até junho de 97 sem ganhar do Remo. Nossa, apesar que são quantos anos aí? 4 anos? 93 a 97? Tem 2 tabus entre São Paulo e Corinthians aí, que eu acho que São Paulo ficou 7, 8 anos sem perder pro Corinthians, com muitos empates. E aí passou um tempo, o Corinthians ficou 7, 8 anos sem perder pro São Paulo também. Sendo o maior tabu da história dos clássicos brasileiros, 33 jogos. E pra mim, o mais bizarro nisso tudo foi eles terem se enfrentado 33 vezes em um período de 4 anos e meio. Não é à toa que esse também é o clássico com mais partidas disputadas na história, 770. Tem muitos outros clássicos no Brasil que têm suas freguesias, mas as diferenças são menores e por isso não vai dar tempo de ficar citando aqui no vídeo. Mas agora, saindo um pouco do escopo dos clássicos, lembra que eu disse que todos os clubes têm seus fregueses? Então, olhando os duelos entre os 12 grandes, isso fica bem claro. Por isso, veremos qual é o principal freguês e o principal carrasco em questão de aproveitamento de cada um dos maiores times do Brasil, em ordem alfabética. E começando pelo Atlético Mineiro, ele costuma se dar muito bem contra o Fluminense. Porém, quando enfrenta o Botafogo, ele costuma levar pior. O Botafogo tem seu melhor aproveitamento frente ao Atlético Mineiro. E como já dito, sofre diante do Vasco. O Corinthians tem como seu maior freguês o Vasco da Gama. Porém, ele é freguês do Flamengo. O Cruzeiro leva melhor diante do Botafogo, mas tem como grande carrasco o São Paulo. O Flamengo é outro que também curte jogar contra o Botafogo. Ele, por sua vez, não curte muito enfrentar o Grêmio. O Fluminense possui melhor histórico frente ao Cruzeiro. O pior é contra o Palmeiras. O Grêmio faz o Fluminense de freguês, mas também sofre pro Palmeiras. O Internacional, por sua vez, tem sucesso contra o Atlético Mineiro, mas é freguês do Corinthians. O Palmeiras domina o histórico contra o Fluminense, mas costuma perder diante do Internacional. O Santos tem como seu maior freguês o Grêmio, e seu pior aproveitamento é quando enfrenta o Palmeiras. O São Paulo tem seu melhor aproveitamento contra o Cruzeiro, seu principal algoz é o Corinthians. E para finalizar, o Vasco tem seu melhor retrospecto contra o Botafogo, seu pior é frente ao Palmeiras.